Vamos lá, falar do McAfee. Esse cara, vou chamar ele de John, que cara McAfee. Eu tenho uma dificuldade extrema de falar o nome desse antivírus. Esse cara, ele é mais interessante do que os feitos dele. E ele não tem feitos pequenos, não. Ele que realmente é um cara extremamente interessante. E eu chuto que essa personalidade dele, vou deixar um like aqui, se quiser deixar aí no vídeo já também. Essa personalidade dele, ele já usou muito pra fazer marketing. Ele marketou pra caralho em cima dele. Se ele chegasse num podcast vivo hoje em dia, né? Se ele não tivesse se suicidado, você sabe, né? Tipo, ele falaria coisas que as pessoas fariam. De criptomoeda a computação a vírus. Porque esse cara, ele fez, né? Já tá reconhecendo o nome, McAfee. McAfee. Ele fez esse antivírus muito novo. Sempre foi bom em matemática. E depois ele entrou numa lombriga de esquizofrenia, né? Que é essa vida dele. E ele ainda depois abriu uma empresa para combater vírus físicos, não vírus digitais, por incrível que pareça. Mas vamos ver no vídeo, que senão eu vou contar a história inteira do cara aqui e aí não vai ter graça. Eu quero ir dando detalhes. Aqui, ó, canal do cara, passo a passo empreendedor e vamos lá. Um dos mais célebres empreendedores do mundo digital, John McAfee foi um pioneiro que mudou para sempre a indústria de computadores. Mas, ao mesmo tempo, viveu uma vida cercada de mistério que coloca a pergunta: teria sido ele um gênio ou um maluco? Falecido no último dia 23, o americano morreu em circunstâncias. A carinha do filho da puta. Já dá pra ver que teve estudo, né? A roupinha. Teve estudo, isso é óbvio. Se esse cara tivesse numa escola ruim, uma escola periférica lá dos Estados Unidos, ele ia se fuder, cara. Ele ia só ser viciado em droga. No máximo, um cara que sabe muito de matemática. Mas eu não sei se ele teria a sutileza que essas escolas privadas assim dão de você entender onde você aplica essas coisas. Ainda pouco explicadas. E principalmente ambiente. Igual eu falei no último vídeo que eu fiz do Mitnick, ele. Nessa época era muito difícil ter ambiente de comunicação, de informação, porque ele trabalhava em computador, mas as informações não estavam na frente de um chat GPT, se não ia ter PDF craqueado para ler horas, PDF até você cansar de ler. Era realmente papo a papo, era, cara, me ajuda nisso, o professor me ajuda nisso, eu vou pensar, eu vou explorar essa ideia de forma bem científica mesmo. E com certeza esse ambiente fez ele ter esse lado aflorado, só que ele sempre teve tendência a ser maníaco. Tipo, provavelmente eu chuto que ele tinha alguma bipolaridade maníaca, mas eu não vou dar diagnóstico pra ele, porque ele era realmente muito estranho. E seu falecimento passou a gerar uma série de teorias, além das várias que já existiam em torno de seu nome. Nascido em 18 de setembro de 1945, ele viveu uma vida entre picos de genialidade e o abuso de substâncias ilícitas. Criado em um lar abusivo, John desde a adolescência se envolveu com drogas, mas ainda assim conseguiu se formar com louvor em matemática. Se envolveu com drogas, bem de vida. Era tendência mesmo, era. Sabe aqueles moleque que você vê em escola particular, que eles são bem espertos, inteligentes. Na verdade, deixa eu retirar o que eu disse. Eles são inteligentes, mas não são espertos. Muita informação na cabeça e dificuldades em aplicar elas. Mas minto. Deixa eu recorrigir o que eu falei. Ele era esperto, ele era inteligente, mas eu acho que faltava a sabedoria dele mesmo. Ele não era sábio no sentido dele mesmo. Muito autodestrutivo. E eu não tô falando que isso é uma característica que é rara de ter. Muito ser humano hoje em dia é autodestrutivo. Eu, por exemplo, me considero um ser humano muito autodestrutivo. Eu tenho um. Cara, álcool e cigarro pra mim é uma desgraça. Você põe essa porra do meu lado, some. E desde novo também. Eu sempre tive ensino bom. Estudei em escola particular alta. Mas eu sempre tive uma tendência a ser autodidata. Eu odiava estudar em ambiente fechado, professor, aluno. Eu não gostava de ter um professor falando porque eu acabava sempre notando características pessoais dele e não conseguia ouvir a matéria. Então eu sempre tinha que chegar e ler pela apostila, que graças a Deus era o que existia. Isso se eu não ficava jogando ou mexendo no computador, fazendo coisa aleatória. Aos 22 anos. Anos antes, ele aplicava pequenos golpes, prometendo a assinatura de revistas. Depois de formado, ele começou a trabalhar como Eu chuto que pela adrenalina. Aplicar golpe tão cedo assim é questão de adrenalina mesmo. É questão de, cara, eu quero ser mais inteligente que os outros.
numa mentalidade desses caras, assim. É uma vida muito fechada, uma vida muito com estudo, muito teórica. Começa a pensar, cara, eu estudo tanto, me chamo esperto, eu quero realmente ser esperto agora. Agora eu quero me autoprovar. Aí faz essas cagadas, eu vou sair por aí vendendo revista. Ó, vem aqui na revista, tal. E aí se fode. Descobriram, né? Está aí no documentário que descobriram. Programador para uma divisão especial da NASA, onde ficou por 2 anos. Depois, trabalhou como arquiteto de softwares em empresas de tecnologia. Chuto que não gostou. Eu tenho um amigo que ele foi trabalhar lá muito tempo atrás, uns 8 anos. Eu era bem novinho. Ele foi me contando, ele odiou. E ele trabalha lá, ele saiu, né? Como todo cara que trabalhou na NASA. Tem até aquela história daquele japonês com 210 de QI, que foi trabalhar na NASA também, quitou. Porque falam que lá é um ambiente muito hostil, mano. É uma cultura meio bosta. Porque é uma empresa que, você sabe, passou na NASA, você tá feito na vida. Só que aí, pra se manter na NASA, você vai ter que sacrificar um pouco da sua alma. É ridículo. Entre elas a Xerox, e também chegou a trabalhar alguns anos como professor universitário, considerado um funcionário. Uma vez eu apliquei pra lá. Eu fiz uma gracinha de tentar me aplicar, só que eu tava com o inglês muito fora de forma. Eu já sabia, eu já me considerava fluente, só que eu não falava inglês mais. Eu comecei a assistir série dublada, comecei a ver filme dublado, comecei a... Mano, eu vou falar inglês com quem? Sendo que eu moro, tipo, num lugar pobre do Brasil. Não tem. Eu vou entrar em call de amigo pra ficar falando inglês? Não vou, cara. Me perdoe. Eu tinha outras coisas pra fazer. Eu achava que meu inglês estava normal, porque, vamos ver, você vai programar, você vai ler arquivos no GitHub, vai ler livro que só tem acesso em inglês, consegue ler. Só que na hora você vai falar na entrevista, você parece um indiano falando. Funcionário brilhante, McAfee perdia oportunidades na vida quase que ao mesmo tempo que as conseguia. Enquanto foi professor, ele cursava um PhD na mesma universidade em que dava aulas, mas perdeu o emprego e a bolsa de estudos depois que foi descoberto que ele tinha envolvimentos amorosos com várias alunas. Olha isso. Eu não tenho nem o que acrescentar nisso daqui, velho. Ele fazia essa porra pela brisa mesmo, cara. Ele não tinha brisa em ser... pegar a aluna mais nova. Eu acho que ele tinha brisa em saber que ninguém sabe que ele faz isso. Sabe? Em outra faculdade, ele também foi demitido por vender substâncias para os alunos. Pra quê? Aí eu te pergunto, pra quê, né? Se não pela brisa da adrenalina. Do eu sou mais esperto, né? Além de vender, ele também era usuário. E aos 38 anos, foi internado em uma clínica de reabilitação, depois que foi encontrado... Cara, 38 anos, você vai falar pra mim que esse cara não teve tempo de pensar na vida? Com 20 anos vendendo, com 17, quer dizer, 17 pra 20, eu acho, vender revista falsa na rua, tudo bem. O cara não pensou tempo na vida, mas 38 anos, ele pegava aluno e vendia droga pro aluno. Ele parecia o aluno bully da sala. Na rua, em meio a uma série de alucinações. Sóbrio, ele Clássico. Começou a trabalhar na Lockheed, LSD, será? Não, cogumelo. Usou cogumelo, não tem dúvida. uma empresa de softwares que se deparou com um problema que afetaria toda a indústria de computadores na época. Em 1980, 2 irmãos paquistaneses conseguiram codificar o primeiro vírus de computador. É o Brain, eu acho, né? Mano, é muito louco o Brain. É o Brain aqui. Esses caras, eles, tipo... Que insight. Que insight de gênio, cara. E de falar, mano, tá todo mundo lutando pelo bem na computação. Vamos tentar foder os caras cientificamente. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E fez coisa. Olha isso. Como que é o nome dessa porra, mano? Eu não vou saber dizer, cara. Tô meio desinformado nessa questão aí de... Eu não sei nem o que eu tô vendo, vou falar pra vocês. Eu não lembro. Que tipo de vírus é esse? É muito low code, cara. É muito low code. É assustadoramente low code. E aí você fala pra mim que um cara que tem interesse em hacking naquela época, que olha assim, fala, cara, eu quero trabalhar em computador, não é nem hacking. Ele vai ter acesso a isso. Se hoje em dia, eu que estudei essa porra, não consigo entender, imagina uma pessoa da época, tipo... Era muito underground, velho. Não tinha como saber. Underground não, né? Acho que posso até usar o termo high ground, que não é o povão lixo. Não é quem nasceu no lixo que vai saber disso aqui. Mano, nasceu realmente... Pai preparou pra isso, botou em escola e é isso. Só que eu não quero tirar mérito dele, porque muita pessoa hoje em dia que estuda em escola particular vai ver coisas que, mano, não vai entender
o que consegue fazer no tempo livre. E ele conseguiu usar o tempo livre dele bem, mesmo sendo professor, né? Chamado de Brain, uma ameaça que colocava em xeque a indústria de computadores. A Lockheed conseguiu uma cópia do Brain e forneceu para que seus programadores tentassem encontrar uma maneira de solucionar ou evitar que ele infectasse os computadores em geral. Nesse contexto, John McAfee levou para sua casa uma cópia do Brain e em apenas um dia conseguiu criar sua própria solução que mais tarde seria Um dia. Tem dia que eu não consigo nem sair da cama. Um dia ele falou, cara, eu vou resolver essa porra, e resolveu. Um filho da puta mesmo, mano. É um desgraçado. conhecida como antivírus. A solução, criada em 1987, é considerada uma das primeiras do mundo, mas muitas pessoas falam que elas foram as primeiras do mundo. Isso eu sei. Mas o Brain também não devia ser complicado, não. Eu acho que um dia eu vou trazer um vídeo do Brain. Só pra eu ver como é que disseca o Brain, pra eu entender o que fizeram. Porque é muito rápido. O Brain não era complicado, porque muita gente resolveu. Não era uma coisa de ler horas, trabalhar horas, pesquisar horas. E eu chuto que era uma questão de coisas que já estavam no conhecimento popular. Por exemplo, uma coisa que tá no conhecimento popular da programação é muito loop de Python. Loop de Python hoje em dia já é uma coisa considerada padrão, assim. Imagina o cara fez um loop de Python que pega seus arquivos e criptografa. Esteganografia, que tá muito na moda. Hoje em dia, vai ter gente que vai no mesmo dia conseguir ferrar esse cara. Principalmente, vamos dizer, MD5. Eu acho que hash, o que é uma criptografia? Vamos deixar, vou ser bem sucinto, vou até usar palavras meio erradas aqui. Faz um loop, deixa tudo em MD5 nos seus arquivos e foda-se. Você não consegue mais achar nenhum arquivo do seu computador, se vira e descriptografa isso. Se você joga um bagulho desse na internet, o ChatGPT resolve. Mas ele não tira o mérito dele ainda, né? É que nessa época era mais simples, a computação não era o que é hoje em dia. Não tinha tantas linguagens diferentes, não tinha tantas empresas, tantos sites. Mas também, em proporção, tinha muito menos informação na época. Então, ainda assim, é um puta feito. Pra todos que falam que criaram o antivírus do Brain tão cedo. Mas ainda há dúvidas sobre quem foi o criador da primeira, já que vários programadores de todo o mundo alegam terem conseguido resolver o problema antes dos demais. Porém, o grande acerto de McAfee não foi apenas a sua invenção, mas a maneira como ele conseguiu vendê-la para o mundo. Apesar de ter Esse código aqui no fundo. fornecido gratuitamente as primeiras cópias de sua solução, 2 anos depois ele deixou o emprego e em sua residência. Era muita vibe, né? Eu tô pausando esse vídeo muito porque era muita vibe. Olha isso. Computadorzinho com febre. Ele... Essa época, eu não me surpreende ele ter usado tanta droga. Principalmente porque eu tenho certeza. Ele provavelmente participou de um movimento hippie. E muito hippie virou muito foda em computação. Que andava lado a lado. Por incrível que pareça, hoje em dia, quem mexe em computador, a maioria é uns cu de ferro do caralho. Uns caras chato, tediante. Mas nessa época era uns caras que, mano, espiritualidade, computação e amém. Na cidade de Santa Clara, na Califórnia, ele fundou a McAfee Associates, a empresa de softwares que criaria o primeiro antivírus comercial do planeta, que receberia também o nome de seu criador. A ideia No run build, deixa eu ver esse código aí. npm run dev, ó. de comercializar a solução veio depois do grande boca a boca que tornou seu nome conhecido, graças às primeiras cópias que ele instalou para amigos e conhecidos. O feedback validava a sua solução e mostrava que ele poderia criar um negócio a partir da invenção. E foi o que ele fez, mirando inicialmente as empresas que tinham medo pelas possíveis consequências de um vírus de computador. Olha esse cara também, né? Ele viu a demanda de que os vírus iam dar e ele já pensou, cara, eu vou ofertar a cura desses vírus. Criou o antivírus. Puta nome. Saiu por aí distribuindo esse medo, vendendo pelo medo, que, cara,
É o seu computador, custou caro. Você vai cuidar dele ou não? Ele já tinha um pouco de conversa, porque ele já vendia revista falsa, né? Então ele não era só esperto em computação, ele era esperto em venda. Muito marqueteiro, cara. Muito marqueteiro. Deve ter crescido em família rica, deve ter visto pai e mãe fazer essas coisas. Viu? E falou, cara, eu vou aplicar agora, minha vez. A aceitação foi tão positiva que meses depois, a solução já estava nos computadores das maiores empresas dos Estados Unidos. De acordo com a Forbes, em 1991, todas as 100 maiores empresas da América utilizavam o antivírus McAfee em seus computadores. Um sucesso absoluto. Cada empresa pagava uma pequena taxa de licenciamento para a McAfee, que na época tinha faturamento... Nossa, que fumaça de cigarro no meu olho. Ai, caralho. Então, as empresas grandes da época já pegaram esse bagulho porque as empresas grandes eram mais fáceis de ouvir também. Ouviam muito, cara. Principalmente o cara que veio de uma escola tão fodida assim, já trabalhou na NASA, professor de escola. Ele já não era qualquer um. Mesmo se fosse hoje em dia, esse cara ainda seria ouvido por empresas grandes. Anual em torno de 5 milhões de dólares. A licença era paga de forma periódica, o que garantia uma receita recorrente para a empresa e uma previsibilidade importante para o negócio, que fidelizava uma série de clientes que se mantinham por um longo período com a empresa. O sucesso trouxe holofotes para... Excelente, gostoso demais. Produtos que são fidelizáveis. Não é fazer bolo. Ah, vou te vender um bolo. Aí você vem e você compra outro bolo quando você precisar e quiser. É uma parada que é rotineira agora. O antivírus vai fazer parte da sua vida. Muitas redes sociais tiveram esse insight agora. Que é, a gente não só vai te ajudar a viver, mas você vai ser dependente da gente, valeu? Você só passa entrevista de emprego se você ter rede social. Você vai ser mais querido no seu trabalho se você postar stories. Você pode fazer um TikTok. Se você agir de forma positiva socialmente, as empresas adoram isso. E é o site que começou na computação. Aí, cara, antes disso, tentaram fazer isso com o sistema operacional, deu um pouco certo. E aí veio o antivírus e finalizou com essa oferta, né? John McAfee, que se tornou uma figura pública com grande influência na mídia em geral. E em uma de suas entrevistas, o empresário afirmou que cerca de 5 milhões de computadores poderiam ser prejudicados por conta de uma ameaça chamada de Michelangelo. Mano, esse cara foi muito foda nessa. Eu não disse que se esse cara estivesse vivo, o que ele falaria hoje em dia ia ser lei, porque nessa época ele já falou isso e soltaram. Se eu não me engano, foram 8 mil pessoas que caíram. Foram 6 a... Acho que foram mais, mano. Eu acho que foi tipo, mais que 15 não foram. Mas foi 8, 10, 12 mil. A notícia... E hoje em dia, imagina se esse cara fala pra você comprar uma cripto, que é o que provavelmente ele faria se ele não fosse... na cadeia, né? Se ele não tivesse feito o que ele fez na teoria. Se ele falasse assim, cara, compre em Dogecoin, igual Elon Musk fez. Cara, iam comprar pra caralho, velho. Fez com que nos meses seguintes as vendas do antivírus estourassem, mas pouco tempo depois, apenas cerca de 10 mil máquinas foram prejudicadas. 10 mil. Curiosamente, no mesmo ano, a empresa abriu seu capital e... Bastante, tá? Bastante. Eu não sei o que deu esse insight dele desse vírus para ele ter falado em local público, mas foi bastante gente que caiu mesmo ele ter dado essa informação. Será que ele ajudou ou será que o vírus era um burburinho? Nunca vamos saber. Já acumulava a valorização de 80 milhões de dólares. 2 anos depois... PS, um cara com problemas com drogas, tá? Um cara que não é do bem, obviamente. Ele no bem da teoria, porque ele é um golpista, ele é um assediador de pessoas mais novas que eles. Eu ia falar de menores, mas é bobagem. Porque ele provavelmente pegava pessoas de 20 anos, 23, 24. Estados Unidos, eu acho que 21 já é problema, né? Ele tem problemas com diversas drogas. Obviamente, ele tem problema com maconha, cocaína, cogumelo, LSD. E eu chuto até por problemas de religião. Porque muitas pessoas que vão pra esse nicho de drogas, tipo, ó, vou usar ayahuasca a cada 2 semanas. Eu vou fazer sessão de cogumelo na praia. Eu vou tomar LSD pra rave. Muito é por problema espiritual. Mas também tem um ponto de curtir, cara. Eu não vou mentir, não. Eu não tô puro, ninguém tá puro. Eu acho que dos não puros eu posso ser um dos menos puros. Mas
80 milhões na mão do cara desse, mano. Se eu ganho 80 milhões, eu morro, tipo, em 4 dias. O valor da empresa já tinha se multiplicado, assim como sua estrutura, que já contava com vários funcionários e acionistas. Com 80 milhões, hoje em dia, na época era muito, mas hoje em dia já dá pra brincar. Eu ia, mano, carro, muita puta. Eu ia comprar tanto software online, eu ia fazer a desgraça mesmo, mano. E aí provavelmente eu ia morrer pra um cara numa balada porque eu ia estar bêbado me gabando. tudo, mesmo diante do sucesso, John McAfee oficialmente decidiu se desligar da empresa e em 1996 vendeu todas as suas ações por cerca de 100 milhões de dólares. Milionário, o empresário passou a ser visto frequentemente em uma vida de ostentação com carros caros, propriedades luxuosas e muitas drogas. Enquanto isso, a McAfee continuou crescendo e se consolidando como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Em paralelo, John foi conselheiro e investidor de algumas empresas de tecnologia até o início dos anos 2000. Porém, foi a partir de 2009... Vocês viram como o cara é, né? O comercialzinho dele. Mas é sábio. Ele não sendo um indivíduo com tantas... tão socializável, foi bem inteligente da opção dele ter saído da McAfee, cara. Porque beleza, a McAfee vai crescer, a McAfee vai valer 7 bilhões, mas a que custo dele? Que diferença faz na vida dele ter 200 milhões e ter 1 bilhão? Tipo, sinceramente, não sem ser o sentido de ganância, de cara, eu quero viver esse bagulho. É viver um bagulho que é chato. É chato ser empresário. É chato ter que fazer reunião o dia todo. Principalmente quando você é uma pessoa que já tá vivendo uma adrenalina do caralho, que é usar droga, viajar, mulher, muita mulher, certeza. Devia ser um inferno, mano, trabalhar nessa empresa já. E já queria sair. E aí ele tomou decisão boa, quero sair. 80 milhões, uma vida inteira pra você guardar. A não ser que você seja o McAfee da vida, que vamos ver o que acontece. que sua vida começou a mudar radicalmente, quando ele vendeu todas as suas propriedades, carros e até seu jato particular e se mudou para Belize, um país pobre e extremamente violento na América Central. Por lá, ele passou a viver em uma área de floresta, inicialmente sem acesso à internet. Segundo ele, um dos motivos de não usar a internet é que, por ter sido o criador do primeiro antivírus comercial do mundo, ele também se tornou a vítima preferencial de hackers de todo o planeta. Isso é uma coisa que muita gente que entra nesse mundo vê, que é, eu sou uma pessoa que chama muita atenção e vão vir atrás de mim, porque mexer com coisas que dá atenção gera mais atenção. A atenção, ela é dificilmente roubada, ela é passada, ela é multiplicada, cara. Se eu brigo com alguém com muita atenção, eu não vou roubar a atenção daquela pessoa, eu e ela vamos ganhar atenção. Então, ele vai ganhar atenção por ter sido hackeado. E o hacker que passou um vírus pro criador do McAfee vai ser o deus dos vírus, né? Ele basicamente pegou um ápice de um cara que sabe fazer antivírus e fudeu ele com o vírus. Ele queimou o fogo usando fogo. É isso. Só que nem sempre é assim. Tem gente que, cara, vou entrar no mundo do Black, vou fazer merda. E aí não consegue mais dormir, não consegue mais comer. Se come, come mal, come cheeseburger toda noite, gasta muito, fica compulsivo e se fode da cabeça. E aí faz essas coisas, vai pra droga, vende coisa, vende tudo que tem, desapega de bens materiais, começa a se autodestruir, começa a ver a vida como, eu já fiz as coisas, eu acho que eu tenho um fim próximo e é isso. Eu não tenho essa parada de Black, eu nunca fiz Black, e eu não fiz porque eu sempre tive conhecimento de que se eu fazer Black eu sei que eu não vou dormir. Eu sei que eu vou ficar esquizofrênico, eu sei que eu vou passar noites chorando, porque eu vou ser preso, e eu vou ser preso com pessoas comuns, eu vou ser preso com um cara que matou o marido da amante, eu vou ser preso com um cara que esquarteja por diversão, e aí eu vou ficar com 18 caras assim, 25 caras assim, 40 caras assim na mesma cela que eu, entendeu? É uma coisa que eu sei, que se eu fazer dá merda, mas essa situação de Black acontece com muita gente, cara. Muita gente. Pouca gente fala disso, mas é realmente um inferno dormir. Porque todo mundo pensa, eu vou ser hacker, eu vou fazer essas coisas, eu vou me divertir. Só que você não vai... Você vai ficar ansioso, cara. Você vai ficar
Você vai numa loja, você vai olhar pro lado, você vai ver policial. Você vai pensar, porra, será que tem uma paisana? Eu não vou nem abrir meu celular aqui, porque senão vão pegar. Eu já vi muito caso assim, velho. Chegando a ter de trocar o IP do próprio computador várias vezes ao dia. Além da nova moradia, John se relacionou com uma microbiologista que o convenceu de que se ele havia criado uma solução para ameaças à saúde do mundo virtual, ele também poderia criar soluções para ameaças à saúde de pessoas reais. Olha E a assim, brisa. o empresário criou um laboratório e uma nova empresa no local que funciona até hoje. Enquanto tocava a nova empreitada, ele manteve uma rotina de abusos de álcool e drogas. Aí já tava vivendo a vida. Aí já morreu mesmo. Aí já tava fadado a morrer de overdose, fazer merda gigante, falar bosta pra caralho. Já tava longe, já tava num país bom. Não era paraíso fiscal, se eu não me engano, mas já era um lugar pra você falar merda igual um condenado e ficar de boa. Vi na vida, comendo a mulher, usando uma droguinha, vivendo um noticiário e vivendo a custas do que ele já fez na vida de, entre aspas, positivo pra sociedade, né? Então já, mano, já tá na situação blusão. E começou a ter relações pouco explicadas com moradores e gangues da região. Além de se envolver com menores de idade, ele também fez amizades com policiais locais e lideranças comunitárias, que passaram a receber presentes e até armamento pagos pelo milionário. Há também relatos de que ele presenteou alguns jovens que o prometiam que deixariam a criminalidade. Fatos que o tornaram uma espécie de figura popular nas ruas do país, chamando a atenção de documentaristas de todo o mundo. O estilo de vida também aparentemente cobrou um alto preço, já que, segundo a Forbes, sua fortuna em 2009 tinha diminuído para apenas 4 milhões de dólares. E enquanto a fortuna foi de 100 milhões, 150 milhões, até mais, para 4 milhões. Não vou criticar, não. Ainda é uma baita grana na época. Ainda dá pra viver, principalmente num país, num lugarzinho desse aí que ele tava vivendo. Que era a favela, né? Era bagunça. Era criança no crime, o crime aí era arma. E ele era um milionário excêntrico lá, que trabalhou no computador. E tem uma esposa lá que tá agora fazendo vírus, combatendo vírus pra humanidade. Provavelmente dá uma puta moral pra ele. E aí até os gangsters do lugar quis falar com ele. E eu chuto até que culturalmente era aceito pegar menor de idade. Não tô passando pano, eu acho feio, acho ridículo fazer um bagulho desse. Mas na cultura dele, ou seja, se ele teve relações com menores de idade, ele traiu a esposa também, né? Então o cara conseguiu ser golpista, nóia, traiu a esposa, pedo e gangster, né? Ai, caralho, esse cara ele assinou um gabarito, mano. Do criador diminuía, a McAfee foi vendida em 2010 para a Intel por 7,7 bilhões de dólares. E a jornada... A Intel foi vendida por 7,7 bilhões de dólares, mas assim, que mudaria pra ele ter pelo menos meio desse bilhão? Nossa, que não ia mudar merda nenhuma, cara. Ele provavelmente ia morrer. A jornada do empresário tomou contornos ainda mais nebulosos quando ele foi preso pelas autoridades de Belize em 2012 por porte ilegal de armas e fabricação de medicamentos sem autorização. Após ter sido liberado, ele foi preso meses depois na Guatemala, suspeito de ter assassinado um vizinho que... Essa parte de vender medicamentos sem autorização, será que já não entrava na maldade dele assim que ele abriu a empresa de vírus? Porque aquela desculpinha de vírus de computador, então você consegue fazer vírus, combater vírus reais, eu acho meio balela. Eu acho que é uma coisa que a esposa dele pode ter falado pra ele, não duvido, mas que ele achou tão engraçado que ele falou, cara, eu vou usar isso aí de desculpa mesmo pra continuar esse negócio aí, eu vou vender medicação ilegal, porque... vender medicação ilegal e vender droga da faculdade é tipo uma versão estendida, né? Ele ampliou o negócio dele da faculdade. E foi encontrado morto em sua própria residência. Mas, alguns dias depois, ele também foi solto e alegou sua inocência até os últimos dias. Ele foi preso meses depois na Guatemala, suspeito de ter assassinado um vizinho que foi encontrado morto em sua própria residência. Pronto, agora ele tem mais uma coisa para o currículo dele, assassinou alguém. Mas, alguns dias depois, ele também foi solto
e alegou sua inocência até os últimos dias de vida. Durante as investigações, ele se recusou a responder uma série de perguntas, pois, segundo ele estava sendo perseguido. O fato, inclusive, fez com que o primeiro-ministro de Belize afirmasse que McAfee tinha sérios problemas psicológicos. Ao mesmo tempo, a situação do... Será que ele não arrumou briga com o pessoal da ilha que ele foi morar? E começaram a realmente perseguir ele na ilha. Não. Quando falam perseguir, muitas pessoas acham que era Estados Unidos. FBI tá me perseguindo, me querem morto. Mas às vezes ele só arrumou essa treta, mataram o cara, botaram a culpa nele, ele não aceitou a culpa, e aí vai o presidente lá, que provavelmente também é influenciado por gangue, já que o país é pequeno e a gangue é a maior potência de lá. E aí fazem esse cara ter um escracho mundial, né? Chega o presidente do lugar e fala, esse cara é ruim da cabeça. Milionário em Belize... O que ele é. Mas eu tô falando que uma coisa é você ser e outra coisa é chegar um presidente e falar que você é. Porque aí é humilhação pública, né? Alimentou uma série de teorias de que, na verdade, ele tinha se tornado um grande fabricante e traficante de drogas na região. Não duvido, mas também não duvido que isso tenha sido usado como pejoração pública. Uma espécie de Pablo Escobar local, fato que nunca foi confirmado. Para completar, quando ele voltou à internet, ele criou um blog onde alimentava teorias a seu respeito. Além de problemas com a polícia, John também criou um mal-estar até mesmo com sua antiga empresa, ao gravar um vídeo em que ele ensinava os usuários a desinstalarem o antivírus McAfee, que, segundo ele, era um péssimo produto. E em 2014... Cara, antivírus hoje em dia é bom. Vou ter que soltar uma pílula aqui, hein, galera. Antivírus hoje em dia... Não sei. Hoje em dia é bem mais seguro você se educar digitalmente, no sentido de não cair em phishing, não cair em PDF que te mandam aleatório, imagem que te mandam aleatória, arquivo.exe que te mandam, principalmente não baixar coisa pirata. Não tô falando que você não possa fazer isso, mas tô falando que você saber onde você tá enfiando a sua cabeça é bem melhor que você ter um antivírus no seu computador. O Windows Defender hoje em dia já é o suficiente, porque a diferença entre o Windows Defender e o McAfee é, mano... Eu nem sei te dizer. Os antivírus hoje em dia tá uma bucha do caralho, velho. Tá mais caro do que te ajuda. Quando a Intel decidiu mudar o nome do produto... Principalmente se você é comum. Se você é um habitante normal que trabalha como, sei lá, contador num banco e a sua brisa é ver filme pirata e passar um tempo com seus filhos, aí, mano... Eu até recomendaria, um antivírus só pra você não ter um desencargo de consciência, mas principalmente 90% do que você vai viver na internet você tem que saber onde você tá se enfiando hoje em dia, porque realmente, falam que é uma terra sem lei, mas já é um continente enorme de merda e coisa boa, que é essa porra dessa tela que a gente fica olhando o dia inteiro. Ele agradeceu por não ter mais o seu sobrenome associado à empresa. Entretanto, em 2016, a divisão foi vendida e voltou a ser chamada de McAfee, mas nem de longe com o mesmo brilho que antigamente. No ano anterior, John McAfee se lançou como pré-candidato à presidência dos... Qual que é a favorita de vocês aí? Só pra dar uma quebra de galho, a minha é da esquerda, de enfermeira. No ano anterior, John McAfee se lançou como pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Libertário. Aí já tá esquizofrênico. Aí já se perdeu o real. O bagulho de antivírus do McAfee é um bagulho que eu entendo. Eu acho que até é fazível, porque você consegue... Atenção, ele já não tá vinculado a McAfee. Tem um risquinho de processo? Sempre tem, né, na jurisdição. É aquela bagunça que é o juiz, que é o juizado. Mas pra atenção que ele ganha fazendo essas coisas é muito bom pra ele. É extremamente positivo. E eu falo, esse cara é um marqueteiro desde o começo. Mesmo não sendo residente do país. Mas a candidatura não avançou. 3 anos depois, diretamente de Cuba, ele repetiu o anúncio e dizia que estava em exílio, já que estava sendo perseguido pelas autoridades americanas. Além da política... Agora eu vou dar meu diagnóstico como não psicólogo. Esse cara visivelmente tem transtorno de personalidade antissocial. Ele visivelmente tem uma característica boa de um psicopata, cara. Ele é completamente iludido. Os pensamentos dele não são profundos, são lógicos. As emoções dele são falsas. Trai esposa. Dizem que mata. Eu acho que não matou, mas dizem que mata. Vende droga. Usa droga pra caralho. É coisa de doido mesmo. É coisa de gente que, cara, não tem empatia, não tem amor, não tem essas coisas.
o empresário se envolveu com o mercado de criptomoedas, se Outra coisa de psicopata aí, ó. tornando um propagandista das moedas e uma espécie de guru do mercado. Em algumas entrevistas, ele até alegou que sabia quem era Satoshi Nakamoto. Eu acho que é mentira. Assim como você consegue ver que esse cara tem tendências a chamar a atenção racionalmente. Desinstalar McAfee é uma das formas que ele mostrou. Ele fez um vídeo ensinando a desinstalar o McAfee, que ficou famoso, ele ganhou visualização. Agora, chegar lá, um guru que fez o antivírus, um guru de cripto, falar que conhece o Satoshi. Cara, se ele conhece mesmo, ele realmente, eu acho que zerou a vida, porque ele viveu pra caralho. A vida desse cara foi deluxe. Viveu o que tinha que viver. Viveu o premium da vida. Suposto criador do Bitcoin e que em algum momento poderia revelar a sua identidade. Em 2019, Mas se ele fosse amigo mesmo, ele não ia falar esse bagulho e ele só quer ganhar atenção. Eu tenho certeza que isso é mentira. ele foi novamente preso por porte ilegal de armas, dessa vez na República Dominicana, alegando estar sendo perseguido pela CIA, e novamente foi solto. E em 2020, ele foi preso novamente na Espanha, sob a acusação de ter violado as regras da autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, ao promover Olhando atrás do carro dele, foto arma, mulher, carro, escrito libertário atrás do carro dele, criptomoeda. Ele virou um 38, já entrou num bagulho ruim da cabeça, já é neurotípico, cara, é certeza. ver algumas criptomoedas em seu Twitter, vendendo-as com um lucro de cerca de 23 milhões de dólares. Segundo a SEC, McAfee não recolheu impostos sobre ganho de capital durante vários anos e também praticou o crime de pump and dump ao promover a alta da moeda e vendê-la antes da queda. Além disso, ele também teria sido patrocinado por uma das empresas para realizar tal ato e também teria se envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro. Assim como aquele Mitnick nasceu pra fazer engenharia sociais, cara, nasceu pra fazer golpe. A acusação lhe rendeu meses em uma cela espanhola. Em seus últimos dias de vida, John McAfee foi informado de que seria extraditado para os Estados Unidos, onde poderia ser sentenciado a 30 anos de cadeia. Melhor morrer, sem sacanagem. 30 anos de prisão. Já tava com 60, eu acho, 50. Horas depois da decisão, o empresário foi encontrado morto em sua cela e aparentemente teria tirado sua própria vida. Por conta dos eventos que aconteceram nos últimos anos, a morte de McAfee alimentou mais uma série de teorias. Para muitos, o empresário foi um símbolo, não só como um pioneiro da tecnologia, mas também como um grande libertário que lutou bravamente contra o Leviatã. Além de promotor das criptomoedas, John era um crítico do sistema tributário americano e alegava que as cobranças eram muito injustas. Na opinião de outros, McAfee era apenas um criminoso serial que realizava atividades ilegais em todo lugar que podia. E para ele era os dois, né? outros, ele na verdade era mentalmente perturbado, a ponto de acreditar em suas próprias alucinações, situação que foi desencadeada pelo uso excessivo de drogas. De toda forma, John McAfee deixou para sempre seu nome na história como um dos empreendedores mais notáveis da modernidade. E o questionamento continua: teria sido ele um gênio ou um louco? Compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva. Excelente vídeo, cara. Ele não foi muito tendencioso. Esse cara, ele foi os dois. Ele era doente da cabeça, ele era um filho da puta, só que ele era muito inteligente, cara. Muito esperto, principalmente esperto. A inteligência é as informações que você tem na sua cabeça, e a esperteza é como você usa elas. E ele sabia trabalhar, cara. Sabia muito bem o que ele tava fazendo. Eu não duvido nenhum desses crimes que ele foi associado, mas ele foi extremamente estranho no final da vida dele. Entrou nesse sistema de criptos, os vídeos que ele fazia, ele era estranho, cara. Ele era muito bizonho. Hoje em dia, se ele tivesse vivo, ele ia estar nas notícias. E eu acho que até mais que o Elon Musk, porque ele era muito louco, velho. E aí o pessoal foi aqui, né? Triste ver um cara com a mente tão brilhante, um potencial incrível se destruir assim. Só que eu acho que o potencial dele foi inteiramente usado. Eu vou falar pra vocês. Eu acho que esse cara já agregou muito pra sociedade. É um ponto que pode fazer merda aí. Você já fez um McAfee. E é muito pedido em um ser humano. O ser humano não é tudo isso que ele foi, cara. Ele era muito grande porque ele não existiu, entendeu? Não é nem, eu acho que podem considerar isso um pensamento pequeno, mas eu acho que não dá pra tancar, velho. Uma hora você surta, ou você entra num flow de produtividade na sua esquizofrenia, ou você entra num flow de autodestruição.
Autoaprimoramento e autodestruição. Mesmo lado da mesma. É o mesmo lado da mesma. Lados opostos da mesma moeda. Ele girou a moeda, caiu a autodestruição. Gostava muito de usar droga. Adorava a adrenalina de fazer merda. E aí o final foi isso. Não dá pra falar que ele viveu errado, né? Ele, porra, deve ter comido muita mulher. Não que isso seja mérito, não que isso tenha sido moeda, mas teve carro, teve tudo que queria, fez tudo que queria, conquistou essas coisas. Então, assim, minhas opiniões sobre ele são essas. Quem quiser agregar em alguma coisa, tem algumas curiosidades dele, pode comentar. Se quiser participar de um vídeo aí, igual eu disse no anterior, pode comentar aí, cara. Tópicos de vídeo, deixa você até participar. Se quiser promover um debate de algum tema tecnológico, de qualquer coisa, cara, fala qualquer merda. Mas a tendência desse canal é mais pra isso mesmo. Eu acho muito louco esse estilo de vida. Eu vou falar pra vocês, eu vejo traços em mim que também são dele, que é esse tipo de gente que, cara, tá no limiar de eu vou viver, eu vou morrer. Eu não quero falar muito de mim aqui, mas é um caralho, cara. Tipo, droga é uma merda mesmo. Cachaça, droga. Você vai explorando o mundo da droga, você vai ficando doido. Aí você toma ayahuasca, aí você faz merda, aí você bebe mais e faz merda. Aí você não consegue encontrar algo pra acreditar. Fica nesse vazio do caralho, sabe? Mas os pontos que eu tinha pra acrescentar são esses. E é isso. Deixa um like e se inscreve.